Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando. Hoje vamos para mais um vídeo para tirar mais uma dúvida sobre programação. É uma dúvida bem rápida e simples de tirar, tá? Só que muita gente, quando vai fazer isso aqui, se perde um pouco, mesmo que seja algo que tem em todos os frameworks de front-end, Angular, Vue. O Angular eu acho que é o mais organizadinho. O React, ele ainda é um pouco dificilzinho, nem tanto, mas se você compara aqui, o Angular você quando vai instalar, você pode optar por fazer ou não fazer e ele monta automaticamente todo o roteamento, né, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês. Ele monta todo o roteamento quase que automaticamente. Então, basicamente, o que que a gente precisa, certo, para ter o roteamento aqui? Quando você for instalar o Angular, vai aparecer a opção, certo, de você colocar o roteamento. Quando você for criar uma aplicação em Angular. Provavelmente você já deve ter feito isso, né, para estar vendo essa dúvida do vídeo. Mas vamos lá. Para você que já instalou aí o router do Angular, se você ainda não instalou, tá no começo do projeto, eu recomendo você reinstalar, tá? Depois a gente faz um vídeo com a aplicação pronta, mas esse seria um vídeo aqui basicamente com tudo já instalado, certo? Mas acredito que não seja tão difícil, basta você pesquisar na documentação aqui do Angular como instalar, talvez ng install router Angular. É porque às vezes só de você instalar com ela pronta aqui, basicamente você vai instalar, tá? Se você ainda não tiver instalado, você instala na sua aplicação, que é basicamente você copia aqui e cola. Eu não vou colar porque eu já estou com ele instalado. E para que você vai precisar disso, né? Vamos lá para o primeiro passo. No primeiro passo, você precisa ter importado aqui no seu App Module, que é o seu aplicativo padrão. Aqui é como se fosse a base onde os seus componentes vão ser renderizados, né? Os seus componentes vão ser todos passados por ali, né? Por essa por esse app, né? Que seria o componente raiz, digamos assim. Vou até dar startar, né, que o NG serve para startar um localhost aqui para a gente ver como é que tá essa aplicação. E basicamente aqui o que a gente vai precisar para tá tudo funcional, tá bom? No appmodule.ts, que seria o back-end da nossa aplicação, aqui nesse back-end é onde a gente coloca, seria o back-end do front-end, né? Não é nada como se fosse um back-end que tem consulta de endpoints, não é nada disso. Aqui seria apenas a nível de falar que é o script por trás daquela página HTML, né? Então, esse app module, ele é o script por trás do HTML, que é esse aqui, né? Que a gente tem um menu e aqui tem o roteamento que eu vou explicar. Então, basicamente, aqui o que você vai precisar importar? Após você instalar, né, tá tudo instalado direitinho, você vai importar, tá? Você vai dar um import app hosting module, import, né, app hosting module. Quando você pesquisa e dá um enter, ele já completa para você. Esse aqui você vai colocar nos imports do ng module do teu app module.ts, tá? Ele vai aqui nos imports, nesse array, tá? Então basta você colocar uma vírgula e digitar o nome, tá bom? Isso aqui vai permitir que o seu roteamento funcione tranquilamente, sem nenhum problema. Basicamente você está falando que a sua aplicação, o módulo da sua aplicação vai utilizar o roteamento do Angular. Após isso, você tem que conferir se você já tem no app.hosting.module, que é de fato o arquivo que o Angular cria quando você configura sua aplicação ali, tá? Para já desde a instalação ali que ele te dá a opção se você quer ou não instalar o hosting, ele já cria esse arquivo para você. Se você ainda não tem, não tenho certeza se quando instala depois, porque eu sempre coloco desde o começo, né, uma aplicação que não tem um roteamento, talvez não seja o ideal, né? Mas se você estiver fazendo uma página só depois, que precisou criar outras páginas, né? Aí você está precisando, basta criar o seu arquivo, tá? Você pode criar o arquivo
do jeito que tá aqui, né? Pausa o vídeo e vai configurando aí, tá bom? E aí, eu posso até colocar o repositório aqui do Git na descrição do vídeo, mas qualquer coisa, dá uma olhada aí que eu provavelmente vou ter deixado. Mas aí, pausa o vídeo e vai fazendo, né, o seu arquivo de roteamento. Põe o nome do componente, provavelmente vai ser app também, né? Geralmente a gente coloca o roteamento no app, tracinho routing.module, tá bom? Então, o que que a gente vai precisar aqui dentro? Precisar do router module e do routes, tá? O que que a gente vai fazer com isso? O routes a gente vai armazenar dentro de uma variável, certo? Uma variável constante, que é do tipo routes. Esse routes, ele é importado aqui e ele é um array. O que que você vai colocar nele? Você vai colocar uma lista de objetos que representam a chave valor do path, né, que seria basicamente o barra, né, seria, por exemplo, quando não tem nada é o barra normal. Quando tem isso aqui, seria barra about. E como é que isso aqui fica? Vai ficar seu site, né, que no caso da gente vai ser localhost, barra about, e eu vou ter acesso ao componente home component. Né? O que que é isso aqui? É o import de um componente que eu criei. Né? Então aqui eu separei, se você puder ver aqui na esquerda, no nosso sumário, o componente home, ele fica aqui. Né? Então esse componente, estou exportando ele aqui, né? Export home component, e aqui dentro eu vou ter acesso ao HTML dele. Né? Então, basicamente, quando eu entrar nesse nada aqui, né, que representa isso, sempre que tiver nada, ele vai ser um barra, que seria o começo, né, da minha aplicação, a raiz da raiz, que é a primeira página vazia ali, que geralmente a gente chama de home, vai aparecer o home component, tá? Que é o conteúdo ali que eu ainda não criei nada sólido, vocês viram que só tem um homeworks, que quer dizer que o componente home funcionou, né? E aqui as outras chaves valores, aqui a gente tem já algo montado aqui dentro desse make project component, tá? A gente já tem esse HTML todo aqui, que eu usei para explicar em outro vídeo o Fontwelson. E é basicamente isso, tá? Esse routes aqui vai ser uma array de objetos chave valor que você vai colocar o path, né, que é o caminho da sua aplicação, da sua rota, né? É a rota que leva para o componente home component, tá certo? Aqui no ngModule você tem que colocar o import isso aqui já vem configurado geralmente, mas aí basicamente você coloca o import do router module que também é importado aqui em cima, que tem a função para roteamento, né, for route, essas rotas aqui, né? Então basicamente vai inserir nos seus paths os pares de chave e valor, né, representando que path, que é o barra, né, significa que ele vai apontar para esse componente e assim por diante, né? Above aponta para make project component, contact aponta para esse outro. E ele vai exportar o router module, né, que é basicamente exportar o nosso roteamento para toda a nossa aplicação ter acesso, tá certo? Então, feito isso, agora a gente vai para o HTML, que é o mais tranquilo. Aqui a gente tem a necessidade, aqui é o menu, né, da aplicação, que eu vou até demonstrar para vocês aqui, como é que ele está. Aqui é o menu da aplicação, certo? E no menu a gente vai ter o roteamento, mas é muito importante que você se atente a essa questão aqui do router link. Você precisa incluir o router link, se for um botão, né, claro. Eu não, eu geralmente sempre uso o botão para esse router link e coloco ele dentro do botão. E aqui você vai apontar o path que você quer. Então, por exemplo, se eu clicar nesse botão, ele vai renderizar o componente referenciado no chave valor aqui, ó, que vai ser o home component. Assim como HTML, assim como o about, né? Então, se eu clicar no about, eu vou apontar para o componente que é o valor do about, que é o make project component. Sei que os nomes não são os melhores, né? O about aponta para o fazedor de projetos, mas
é apenas a nível de explicação aqui. Então, como é que isso funciona na prática? Aqui eu ainda não coloquei nos outros, tá? Mas foi a nível de não colocar ainda. Como é que funciona na prática? Sempre que eu clicar nesse botão, né? Esse botão é o feed, ele tá aqui, ó, feed. Esse outro aqui é o projeto, ele tá aqui, projeto. Então, sempre que eu clicar nele, né, como vocês viram aqui, feed, projeto. Isso aqui vai ficar estático, né? O menu vai ficar estático, ele não muda, tá certo? O que muda é essa parte aqui de baixo, certo? Que é uma div. Como é que a gente chama essa div? A gente chama ela de Router Outlet, né? Que você vai colocar no seu HTML aí do teu app, né, que vai servir como base para que os outros componentes fiquem passando conforme o seu clique, né, relacionado aqui pelo about e pelo barra normal, certo? Você não precisa colocar o barra, senão dá erro, acredito eu, né? Até onde eu lembro dá erro, né? Mas se não der, não tem problema. Mas aí, né, ele vai ficar renderizando os componentes que vão passar, né, que você setou nas suas configurações do teu arquivo de roteamento, tá? Que seriam esses routes. Então, o resultado fica o homeworks, né, que se a gente for lá no componente home, vai estar homeworks. E ele é renderizado embaixo, assim como esperado, né? É renderizado aqui, que fica embaixo desse menu. Então, mesma coisa, né? A div que inclui o menu e aqui embaixo vai funcionando o roteamento, tá certo? É basicamente isso, tá certo? É muito importante você se atentar a esses detalhes. Às vezes as pessoas bugam um pouco quando migram de um framework para outro, mas é um videozinho assim é bom assistir só para relembrar, para ficar bem fixado. Então esse foi o vídeo, certo? Deixa o like aí, se inscreve no canal para dar aquela força. E é isso. Qualquer dúvida deixa nos comentários se algo não funcionar também. E tamo junto. Valeu, pessoal.